Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre o artigo 218-C, que trata do crime de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Quase eu não termino de falar o nome do crime. Pois é, meus amigos. Esse crime, embora tenha uma nomenclatura extensa, é de fácil visualização, certo? Trata-se de uma figura recente no nosso Código Penal, inserida pela Lei 13.718 de 2018, é do finalzinho de 2018, tá bom? E aí eu quero chamar a sua atenção porque neste delito nós temos o processo da divulgação destas cenas com determinados conteúdos. Lembre-se que lá atrás nós conversamos sobre o artigo 216-B. O artigo 216-B tratava do registro não autorizado da intimidade sexual. Naquela oportunidade, nós estávamos punindo aquele que fazia o registro sem autorização da pessoa. Nós fizemos um vídeo específico para isso, tá bom? Agora não. Agora, independentemente do agente ter registrado ou não, o que me interessa neste crime do artigo 218-C é a divulgação. Mas, professor, e se o agente registrar sem autorização e mesmo assim divulgar? Olha que coisa, duas condutas, dois tipos penais. Segundo Kleber Masson, nesse caso, o registro, que é crime do artigo 216-B, estará configurado. E ao divulgar, nós teremos também o crime do artigo 218-C. Significa, nesse caso, pelo posicionamento expressado pelo professor Kleber Masson, que o agente responderia por dois crimes em concurso material, uma vez que nós teríamos duas condutas gerando dois crimes. Registrar sem autorização e divulgar. Pois bem, esclarecido isso e convidando você, meu caro amigo, minha cara amiga, para assistir esse vídeo anterior, esse vídeo do registro não autorizado da intimidade sexual, convidado, feito esse convite, eu quero que você venha comigo pensar na figura do artigo 218-C. O artigo 218-C revela para nós aquela conduta vil de sair divulgando, disseminando cenas de nudez. Lógico que eu estou falando de uma divulgação sem autorização da pessoa que foi filmada. Mas este artigo ele é um pouco mais abrangente. Ele não se restringe à cena de nudez, à cena de sexo. Ele abrange, ele amplia, ele tem uma amplitude significativa para dizer assim, ó, ei, cena de sexo que seja traduzida com um desenho de estupro ou estupro de vulnerável. Mas, ainda que não tenhamos cena de sexo, cena de nudez, cena com estupro de vulnerável, mas tenha apologia ao estupro, que é um anúncio elogioso, ou a estupro de vulnerável, teremos por configurado este delito do artigo 218-C. Então, feita essa observação, eu quero que você venha comigo analisar tecnicamente o tipo penal do artigo 218-C, que é um tipo penal plurinuclear, é um tipo misto alternativo. O que eu estou dizendo para você de antemão é que o legislador entendeu por bem de fazer uma relação de várias condutas dentro do mesmo tipo penal. Na minha perspectiva, e é só uma opinião minha, não me parece que tenha incorrido numa boa prática o legislador, uma vez que ele emprega termos que são muitas vezes sinônimos ou coincidentes, tá bom? Na minha opinião, talvez fosse melhor ter pensado, refletido mais como elaborar essa arquitetura do tipo penal do artigo 218-C.
tá bom? Então vem comigo acompanhando aqui as disposições trazidas pelo legislador. Vamos ler atentamente, grifando primeiro as condutas nucleares. Oferecer, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar. Vejam vocês, eu tenho condutas que de um modo geral são instantâneas, tá bom? Então, em regra, vejam que eu coloquei um asterisco aqui, ó, vou grifar em vermelho para você ver, ó. Veja que eu botei aqui, ó, como crime instantâneo, mas eu coloquei um asterisco. Por quê? Porque, na verdade, há condutas nesse meio aí que podem assumir uma natureza permanente, né? E há conduta que é essencialmente permanente, tá bom? Eu devo fazer um registro aqui. Por exemplo, o professor Kleber Masson, para ele, a publicação, ou seja, o publicar é instantâneo, mas pode assumir uma característica de permanente, tá certo? O expor à venda, para o professor Guilherme de Souza Nutti, é uma conduta permanente. Para o professor Kleber Masson, também sinaliza como uma conduta permanente, tá certo? Para o professor Guilherme de Souza Nutti, a gente deve ressaltar que, além do expor à venda, ele estabelece, ele frisa como uma conduta que pode assumir a natureza, um modelo de permanente, não só o expor à venda, mas também ele sinaliza o transmitir e disponibilizar. Para o professor Guilherme de Souza Nutti, os modelos disponibilizar, transmitir e expor à venda têm natureza permanente. Para o professor Kleber Masson, todas são instantâneas, com exceção de publicar e expor à venda, tá certo? Peço a você, fique atento para isso. É uma divergência doutrinária bem suave, bem tênue, tá bom? Mas vale a pena fazer esse registro para vocês. Bom, feito esse registro, nós já sabemos quais são as condutas. Agora observe comigo que essas condutas todas têm natureza comissiva, tá bom? Agora, oferecer o quê? Trocar o quê? Vender o quê? Vamos olhar, vamos verificar. Olha só. Cadê? Vamos lá. Fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual. Fotografia, vídeo ou qualquer outro registro audiovisual. Evidentemente, não é qualquer filme, não é qualquer foto, não é qualquer registro audiovisual. É um registro, é um vídeo, um registro audiovisual com determinado conteúdo. E é isso que nos chama a atenção nesse tipo. Vem comigo e acompanha. Que contenha cena de estupro, está acontecendo um estupro, artigo 213, está convidado a assistir o nosso vídeo sobre o artigo 213, tá bom? Vejam vocês, estupro de vulnerável, o estupro de vulnerável, que é aquela figura típica definida no artigo 217A. Você também, se não assistiu, está convidado a assistir o vídeo sobre o crime do artigo 217A, em que a gente falou do estupro de vulnerável, tá bom? Mas ainda que eu não tenha cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável, pode configurar esse crime se o registro audiovisual tenha apologia à prática do estupro ou estupro de vulnerável. A apologia ou a indução. A apologia é aquele discurso elogioso, elevando, não é? Louvando, dizendo que é bom, que é uma prática interessante, que é uma prática a ser reproduzida, o que seria absolutamente inadmissível. Ou indução, não é? Ou seja, fazer nascer a ideia. O induzir se associa à ideia de plantar, de fazer nascer a ideia do estupro ou do estupro de vulnerável. Eu quero destacar também para vocês que não se restringe a esse conteúdo. Esse é o conteúdo inicial. O legislador disse estupro de vulnerável, que faça apologia ou induza sua prática, ou ainda que contenha, sem o consentimento da vítima,
ele disse, ó, cena de sexo, nudez ou pornografia. Vejam vocês, eu grifei aqui sem consentimento da vítima. O professor Guilherme de Souza Nutti, quando trata dessa expressão, ele diz assim, ó, o consentimento da vítima, normalmente ela é um elemento atinente à ilicitude. Mas quando o legislador resolveu trazer para a figura típica essa expressão sem o consentimento da vítima, caso haja o consentimento, não será excludente de ilicitude, mas excludente de tipicidade. É um registro interessantíssimo do professor Guilherme de Souza Nutti, tá bom? Agora observem só, qual a forma de veicular essa cena, esse registro audiovisual. Ou seja, como é que eu vou oferecer, como é que eu vou vender, trocar, disponibilizar, publicar, expor à venda. O legislador teve o cuidado de trazer isso para a gente. Observe que a evolução dos tempos mostrou novas formas de se comunicar, novas formas de transmitir a informação, de passar mensagens. Saímos de uma época onde tudo era ou por telefone ou por carta escrita, postada no correio. E hoje as informações se transmitem de maneira muito rápida por dispositivos informáticos. Antigamente, os computadores eram imensos, foram diminuindo até chegarem à palma da nossa mão. Então, hoje, nós temos diversas maneiras de transmitir informações. E aí é que eu quero chamar a sua atenção, porque o legislador também teve o cuidado de dizer para a gente, ó, é oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive meio de comunicação de massa, a televisão, por exemplo, cinema, teatro, ou sistema de informática ou telemática. Aqui, ó, nós vamos chegar no WhatsApp, no Instagram, vamos chegar no Skype, no FaceTime, enfim, nessa diversidade de aplicativos de transmissão de informação com a maior velocidade. Fez uma transmissão de uma fotografia com cena de nudez sem autorização da vítima pelo WhatsApp, está no artigo 218C. Pegou aquele vídeo gravado com ou sem autorização da vítima, tá bom? Não importa se a vítima autorizou o registro. Nós estamos tratando da divulgação. Então, uma cena de sexo registrada, vamos dizer, com autorização da vítima, mas que por algum motivo vazou e essa pessoa pegou, ó, e divulgou pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Skype. Artigo 218C. Estamos aqui neste crime do artigo 218C, tá certo? Temos aqui um crime formal, meus amigos. Ele não exige resultado naturalístico. Significa, nesse crime aqui, que basta a prática destas condutas e mesmo que elas não cheguem a resultar em um dano efetivo para a vítima, o crime estará consumado. Pode ser que a divulgação dessa informação gere à vítima uma situação de realmente abalo psicológico, psíquico. Mas pode ser que não. E mesmo assim, o crime já estará configurado. Tá certo? Gravem isso, é uma informação muito importante. No que diz respeito à pena, tem um aspecto relevantíssimo a se tratar. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos, mas observem que aqui, neste delito, nós temos um caso de subsidiariedade expressa. Significa que se essa conduta resultar em um crime mais grave, o que é que eu faço? Soldado de reserva, ele vai para o banco e eu pego a figura mais grave. Ele só entra em jogo, ele só entra em campo se não configurar um crime mais grave. O que nós temos? Princípio da subsidiariedade. Ele é um tipo subsidiário, ou seja, é um caso de subsidiariedade expressa. Isso é a base do tipo do artigo 218C. Mas nós não paramos por aí. Lamentavelmente,
alguns ex-companheiros, ex-maridos, ex-mulheres, ex-namorados, ex-tudo. Estou citando esse caso porque o exemplo é o desenho que levou à criação dessa figura que eu vou falar agora. Lamentavelmente, essas pessoas, depois do término de um relacionamento, acabam por, movidos por um sentimento de vingança, por um sentimento com desejo de humilhar o seu ex-companheiro, ex-namorado, ex-namorada, divulgam cenas íntimas registradas, evidentemente, no momento em que eles ainda namoravam, eram casados ou mantinham um relacionamento. Eu vou me lembrar aqui, vou trazer para vocês um exemplo bem claro disso aí. Existe um filme brasileiro bem interessante, hilário, vale a pena assistir, chamado Cilada.com. Nesse filme, Cilada.com, vejam que coisa interessante. Os namorados, posteriormente noivos, eu não me lembro se eles chegaram a ficar noivos, mas os namorados, durante o seu relacionamento, no momento íntimo, eles registraram o momento do enlace sexual. Perceberam? Mas a noiva ou namorada, não me recordo, descobre da pior maneira uma traição. Uma traição ela descobre numa festa pública, num casamento dos amigos, e aí de repente o cara tá lá e, enfim, descobre a traição. Ela, com raiva, com vingança, faz o quê? Pega este vídeo íntimo e posta no YouTube. Na época deste filme, não havia o artigo 218C, tá bom? Então não havia, nós não falaríamos de divulgação de cena de sexo sem autorização, sem consentimento sem consentimento da vítima, tá bom? Não, mas se essa conduta, que ali era uma mera ficção, mas se aquela conduta reproduzida hoje, no cenário real, acontecesse, como acontece, nós teríamos o crime do artigo 218C. Mas não somente isso, é o que eu quero chamar a sua atenção. Ao agir por vingança, e aí nós temos o que se chama de vingança pornográfica, ou pornografia de vingança, na verdade, ou revenge porn, tá bom? Em que nós teremos um aumento de pena. Olha para cá o que diz o legislador. Ele disse assim, ó, essas condutas lá do caput, que você acabou de estudar, elas terão a pena aumentada de 1/3 a 2/3. Ó, vamos grifar, de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado por agente que mantém a contemporaneidade do relacionamento, então está na vigência do relacionamento, e o cara vai lá, ou a mulher, ou o homem ou a mulher, mas normalmente acontece com homens, ex-companheiros, tá bom? Mantém ou tenha mantido relação íntima significa que não é um relacionamento casual. O professor Kleber Masson faz esse registro muito claro, ele diz, ó, não é um relacionamento esporádico, pontual, casual, tá bom? É uma coisa que tem uma certa intimidade. Então, pode ser namoro, pode ser noivado, pode ser casamento, pode ser união estável, mas precisa ter uma relação íntima, porque é exatamente dentro da relação íntima que se eleva a confiança, e a quebra dessa confiança é que vai justificar o aumento da pena de 1 a 2/3, certo? E ele diz, nesse caso, a pena será aumentada de 1 a 2/3, não somente nesse caso, mas também no caso de o agente atuar com uma finalidade específica, com o fim de vingança ou humilhação. Se a divulgação se der com esta motivação, ou dentro dessa relação íntima de afeto, aumento da pena de 1 a 2/3. Grave isso, é muito importante, tá bom? Muito importante. E para fechar, o legislador nos trouxe uma causa de exclusão da ilicitude, expressamente no parágrafo 2º, ao dizer
que não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação, publicação de natureza, está até trocado aqui, tá bom, pessoal? Peço a você que só dê uma desconsiderada nesse aspecto, tá bom? Publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, tá bom? Mas, nesse contexto, o que é que nós estamos falando? Da liberdade de informar, do direito à informação, não há qualquer intenção de expor a vítima, o conteúdo aqui é informativo, é jornalístico, é cultural. Agora, não é porque ele está excluindo a ilicitude nesses casos, você pode fazer de qualquer maneira. O legislador disse, mas é necessário usar recurso, desde que use recurso que impossibilite a identificação da vítima, tá bom? Então, está sendo uma notícia no jornal, por exemplo, pegar aqui, se não me falha a memória, esse é o exemplo do professor Kleber Masson. Olha, vai divulgar uma cena de estupro para poder identificar, ver melhor quem foi o estuprador, para identificá-lo, para localizá-lo, tá bom? Então, é importante preservar a imagem da vítima, senão eu potencializo o dano. Agora, isso não é absoluto, porque se a vítima é capaz e ela emitiu o seu consentimento, não haverá problema, é o que diz aqui na sequência, quando ele diz ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Tá bom? Então, fiquem atentos para isso. Esse é um tipo penal novo. Como eu disse, Lei 13.718, se não me falha a memória, ela é de setembro de 2018 e é uma nova figura típica a ser estudada, certo? Então, por aqui nós ficamos sobre o crime de divulgação de cena de estupro ou de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.